Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Então estamos caminhando aí para mais uma aula da nossa unidade curricular de diagramas hidráulicos pneumáticos e já falamos aí sobre os princípios básicos, acionamentos mecânicos, passamos para acionamentos elétricos, passamos aí para acionamentos elétricos utilizando sensores e hoje vamos adicionar aí os temporizadores, ok? O que é o temporizador? O próprio nome já nos dá uma ideia do que seja. É um dispositivo eletromagnético capaz de permitir a passagem de corrente em seus contatos aí utilizando a variável tempo, certo? Temos diversos modelos, vocês vão encontrar na vida de vocês aí, temporizadores on delay, off delay, temporizador por pulso. Mas na aula de hoje nós vamos estudar sobre o on delay, que é o mais utilizado, certo? E o mais comum de se utilizar fisicamente. Temporizadores por pulso normalmente são utilizados por meio virtual. Isso aí é mais para frente, vocês vão entender. Então, como que se dá o funcionamento do temporizador on delay? O próprio nome já fala, né? On delay, traduzindo para o português, atraso na energização, atraso para ligar. O funcionamento se dá no atraso na energização de seus contatos após a energização da sua bobina. Então aqui nós temos a simbologia da bobina, certo? Nós vamos energizar ela e passado um tempo que vai contar, após passado um tempo e contado que os contatos dele vai trocar de posição. Então é bem semelhante ao relé, com a diferença que o relé, após você energizar a solenoide dele, a bobina dele, instantaneamente ele já trocava os contatos de posição. Já o temporizador não, ele vai contar um tempo após o energizado, para então trocar os contatos de posição, certo? Então aqui nós temos a simbologia dos contatos, é um pouco diferente, certo? E temos um exemplo aí, ó, uma válvula 5 duas vias com duplo solenoide e um cilindro de dupla ação. Qual que é o objetivo desse circuito? Ao acionar o botoeiro B1, o cilindro deve avançar, permanecendo avançado durante 5 segundos, e após este tempo o cilindro deve recuar. Então eu vou passar para o simulador, vou explicar para vocês, vocês vão entender o funcionamento do temporizador. Então aqui nós temos o diagrama de força, onde o cilindro, a válvula 5 duas vias, o solenoide responsável por avançar é o solenoide Y1 e o solenoide responsável por recuar é o solenoide Y2, ok? Então, para o cilindro avançar, eu devo energizar Y1 e para o cilindro recuar, eu energizo Y2. Então, vamos observarmos aqui. Temos a passagem de corrente, a botoeira B1, certo? Em paralelo com ela, nós temos R1, ok? Logo abaixo, nós temos um contato normalmente fechado do temporizador. Então, vocês podem observar, temos o temporizador e o relé R1 aqui. Então, quando nós pressionarmos a botoeira, vamos fazer um passo a passo. Vamos olhar aqui. A corrente está vindo, está passando pelo contato fechado normalmente de R1 e energizando o Y2. Y2 é responsável por manter o cilindro recuado. Então, nesse momento, eu estou energizando o Y2 aqui e fazendo com que o cilindro fique recuado. Certo? Vamos fazer o passo a passo. Pressionei a botoeira. Então, nesse momento, eu estou energizando o relé R1 e o temporizador T1. Quando energizamos o relé R1, nós vamos fechar esse contato auxiliar dele, fazendo o contato de selo. Eu já expliquei que o contato de selo é responsável por manter o circuito energizado. E vamos fechar esse outro contato auxiliar aqui, energizando o Y1, fazendo com que assim o meu cilindro avance. Então vocês podem observar, fechei o contato de selo, fechei o Y1 e o meu cilindro, a minha válvula vai trocar de posição. Troquei a minha válvula de posição, ok? O cilindro nessa posição da válvula ele avança. Então vocês podem observar que o cilindro avançou, ok? A minha botoeira, como é uma botoeira pulsante, ela foi aberta. Mas nós temos aqui o contato de selo, um contato onde vai nos permitir uma corrente, um caminho para a corrente auxiliar. Então a corrente está vindo e está mantendo R1 e o temporizador acionado. Então, vocês podem observar que o temporizador ele já começou a contar o tempo, vocês podem observando, ó, 4.7, 4 ponto tal, e foi.
Beleza, está contando o tempo e o cilindro está avançado. Ele está avançado durante 5 segundos. Com o que eu citei para vocês após esses 5 segundos. Após 5 segundos, ou seja, depois de 5 segundos on delay, os contatos auxiliar de T1 vai trocar de posição. Então observem aqui que eu tenho um contato normalmente fechado. Após 5 segundos, esse contato vai abrir. Se esse contato abrir, eu vou ter o seccionamento de corrente aqui para o meu relé R1 e para o meu temporizador T1. Se eu deixar de fornecer corrente na bobina do relé R1, esse contato que era aberto e agora está fechado, ele vai voltar a ser aberto e esse contato vai voltar a ser fechado. E observem aqui, se esse contato fechar, ele vai energizar quem? Y2. E Y2 aqui na minha válvula é responsável por fazer o meu cilindro recuar. Então vamos observarmos. Então contou o tempo, o temporizador abriu. Observem aqui o contato que era fechado o temporizador, ele abriu. Então, diferente do relé que ele é instantâneo, o temporizador ele vai contar o tempo. Essa é a função dele. Como ele abriu, ele cortou a corrente aqui no meu relé R1. Então, esse contato vai voltar a ser aberto e esse contato vai voltar a ser fechado, fazendo assim com que minha válvula recua. Então, vocês podem observar que o contato voltou a ser aberto e o outro voltou a ser fechado. E assim vai energizar o solenoide Y2 da minha válvula, vai fazer ela recuar. Olha lá, energizou Y2, ela vai recuar o cilindro agora. Vocês podem observar aí, o cilindro recuou. Então, vou fazer aqui de maneira sem ser pausadamente, vocês vão observar. Pressionei B1, tocou, contou o tempo, trocou de posição. Então esse aí, galera, é o funcionamento do temporizador on delay. Vou deixar duas atividadezinhas bem tranquilas para vocês aí, utilizando os temporizadores. Quaisquer dúvidas, vocês podem me procurar. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.